Há duas coisas presentes na maioria das cozinhas japonesas agora que vão parar a ferrugem permanentemente, não retardá-la, não atrasá-la, pará-la em nível químico para que nunca volte. Uma custa quase nada, a outra você provavelmente já tem. Minha avó usava ambas, a mãe dela também. Assim como todas as casas em Osaka onde cresci. E quando me mudei para o exterior, no final dos meus 20 anos, e passei as próximas 4 décadas vivendo uma vida ocidental, esqueci completamente delas. Substituí por sprays caros, conversores de ferrugem em garrafas de marca e produtos que agora sei que estavam me vendendo de volta algo antigo com uma margem de lucro 10 vezes maior. Sou Keiko Nakamura. Tenho 72 anos, e o que estou prestes a contar foi conhecido em civilizações por mais de 2.000 anos, e sistematicamente escondido de você nos últimos 80. Deixe-me começar com o que isso realmente é, porque o nome parece mais complicado do que precisa ser. Taninos, é isso, compostos naturalmente presentes em casca de carvalho, chá verde, castanhas, sementes de uva, caqui e, mais relevante para nós, em vinagre de farelo de arroz e vinagre de arroz preto, duas coisas que ficaram em cozinhas japonesas por séculos sem que ninguém se preocupasse em patenteá-las, porque você não pode patenteá-las, são naturais, vêm de plantas, pertencem a todos, e isso, bem aí, é toda a razão pela qual esse conhecimento foi enterrado. Taninos reagem com óxido de ferro, o que chamamos de ferrugem, e o convertem em tanato de ferro. Esse composto azul-preto, escuro, é completamente insolúvel em água. Não descasca, não se espalha, liga-se permanentemente à superfície de metal em nível molecular. Isso não é um revestimento sentado em cima da ferrugem, esperando para descascar em 18 meses. É uma conversão química. A própria ferrugem se torna a camada protetora. O problema se torna a solução. Um químico francês chamado Chevreul documentou essa reação em termos científicos precisos em 1813. Ele publicou suas descobertas em uma das revistas científicas mais respeitadas da Europa. Pela primeira vez, a ciência de laboratório colocou linguagem formal no que ferreiros e artesãos sabiam desde a antiguidade. Antes de Chevreul, o conhecimento viajava diferentemente. Trabalhadores de couro romanos, mergulhando peles de animais em solução de casca de carvalho, notaram que toda a ferramenta de ferro, tocando o líquido, parava de corroer. Facas que enferrujavam em dias no ar úmido romano ficavam limpas por meses, após um único mergulho. Fivelas de ferro caídas em cubas de curtimento por acidente saíam revestidas com um filme fino escuro que resistia à água e ao ar salgado. Os curtidores contaram aos ferreiros. Os ferreiros contaram aos armeiros. No segundo século, legiões romanas estavam tratando armas de ferro com extratos concentrados de casca de carvalho antes de longas campanhas na Gália e Germânia. Metalúrgicos persas em Isfahan usavam casca de romã triturada, que contém mais de 28% de tanino, para proteger lâminas de espada da umidade do deserto. Ferreiros japoneses usavam suco de caqui fermentado para revestir o núcleo de ferro de lâminas de katana. Trabalhadores de ferro da África Ocidental extraíam taninos de vagens de acácia e os aplicavam a ferramentas que sobreviviam 6 meses de monção tropical. Na América do Sul, metalúrgicos mapuche usavam extrato de árvore quebracho, uma das madeiras mais densas em tanino da terra, para preservar ferramentas de ferro. Toda civilização com ferro e florestas chegou à mesma conclusão, independentemente, através de milhares de anos e dezenas de culturas. Isso não é folclore, isso é química convergente, descoberta por observação e passada através de mãos, não laboratórios. Minha avó não chamava de química, ela apenas chamava de jeito certo de cuidar das coisas.
Ela tinha panelas de ferro fundido que duraram a vida inteira, ferramentas em sua cozinha que nunca enferrujaram, e as mantinha com vinagre de arroz e, no ferro fundido, especialmente, com solução de tanino de caqui que guardava em uma pequena garrafa perto da pia. Quando eu era criança, em Osaka, isso era corriqueiro. A avó de todo mundo fazia algo similar. Era simplesmente o que se fazia. Quando me mudei para a Inglaterra, depois construí uma vida em outro lugar, esses hábitos se dissolveram um por um. Os supermercados tinham outros produtos. Todo mundo ao meu redor usava latas de spray com nomes de som técnico. Presumi que as coisas novas eram melhores porque custavam mais e vinham em embalagens mais impressionantes. Agora, sei que essa suposição deixou muitas pessoas muito ricas e fez minhas ferramentas, utensílios de cozinha e eletrodomésticos se desgastarem muito mais rápido do que jamais precisavam. Isso é o que quero que você ouça claramente. Os produtos caros não são melhores. Na maioria dos casos, são a mesma coisa, a mesma química antiga, reembalada, reformulada levemente para ser irreconhecível e vendida de volta para você a 10 ou 15 vezes o custo real. Quero pausar aqui e contar sobre algo que escrevi. Depois que voltei ao Japão, no início dos 60, depois da viagem que mudou tudo, que descrevi em outros vídeos, comecei a escrever o que estava reaprendendo. As coisas práticas que minha família sempre fez, o conhecimento de cozinha, o conhecimento de limpeza, o conhecimento de manutenção que abandonei por 40 anos e agora estava recuperando pedaço por pedaço. Virou um livro. Eu o chamei de As Coisas que Duram, porque é realmente sobre isso. Objetos que duram décadas quando você cuida deles do jeito certo. E o capítulo sobre metal, ferrugem e o que minha avó guardava naquela pequena garrafa perto da pia está lá, junto com tudo mais que tenho lentamente lembrado. Está no comentário fixado abaixo deste vídeo. Ouço dos leitores frequentemente. Maureen da Irlanda escreveu para me dizer que usou o método nas ferramentas de marcenaria do falecido marido, que ela pensou estarem perdidas demais para salvar, e a maioria voltou. Ela disse que ler aquele capítulo pareceu receber permissão para acreditar que as coisas não tinham que ser substituídas tão frequentemente quanto lhe disseram. David do Canadá disse que tinha sido mecânico por 30 anos e ficou envergonhado de não ter sabido disso. E a cega então, imediatamente, não envergonhado, porque percebeu que a informação tinha sido mantida dele deliberadamente. Linda de Queensland me disse que sua avó usava tanino de caqui em tudo e ela havia esquecido até ler o livro. E então chorou. Está lá, se você quiser. Agora deixe-me dar a parte prática. Em 1939, o mundo foi para a guerra e a ferrugem se tornou uma emergência militar. Tanques Sherman enviados através do Atlântico chegavam ao norte da África, com elos de esteira corroídos. Rifles armazenados na umidade das ilhas do Pacífico emperravam em semanas. O Departamento de Guerra lançou um programa classificado de preservação de materiais em 1941, em Aberdeen Proving Ground, em Maryland. Pesquisadores testaram mais de 200 compostos anticorrosão em painéis de aço em câmaras de spray de sal acelerado. Os resultados foram desclassificados em 1947. Ainda são desconfortáveis para a indústria de furniture, urgentsenci bichas
Insertion Trader Investimentos hoje. Solução de tanino superou todo inibidor de ferrugem sintético no programa. Uma solução de 4% aplicada a painéis pré-enferrujados resistiu a mais de 1000 horas de spray de sal, contínuo sem falha. O competidor sintético mais próximo falhou em 600 horas. Chassis de jipe, latas de munição, canos de rifle, componentes de ponte, dobradiças de embarcação de desembarque, todos tratados com a mesma química que minha avó guardava em uma pequena garrafa perto da pia da cozinha. Depois de 1945, a indústria química tinha um problema. Empresas haviam gasto a guerra inteira investindo em instalações de fabricação para inibidores de ferrugem sintéticos à base de petróleo. Tinham construído equipes de vendas, redes de distribuição, departamentos de marketing em torno de produtos que custavam 10 a 50 vezes mais do que solução de tanino. Um pó que qualquer pessoa poderia misturar em um pote por quase nada não era uma oportunidade, era uma ameaça existencial. Então fizeram o que as indústrias fazem: reembalaram. Os produtos conversores de ferrugem que você vê em qualquer loja de ferragens por R30 a R30 a R60 por garrafa, puxe a ficha de dados de segurança de qualquer marca importante, compostos de tanino, listados bem ali na seção de composição química. Eles pegam extratos de plantas naturalmente presentes, dissolvem em solventes de petróleo, despejam em uma garrafa de marca e vendem de volta para você a 10 ou 15 vezes o custo real. A química é idêntica à que ferreiros romanos usavam. A única diferença é o rótulo e o preço. Em 1978, fabricantes ganharam a habilidade de listar ingredientes ativos sob nomes comerciais proprietários em vez de nomes químicos padrão. Ácido tânico se tornou composto proprietário de conversão de ferrugem ou tecnologia avançada de modificação de óxido. Mesma molécula, novo vocabulário, preço dramaticamente mais alto. Você tem pagado por uma descoberta que sua tataravó fez na cozinha dela. Aqui está como fazer você mesmo. É quase insultantemente simples para ferramentas, ferro fundido e pequenas superfícies de metal. Vinagre de farelo de arroz ou vinagre de arroz preto, ambos naturalmente altos em taninos, aplicados diretamente a uma superfície enferrujada com um pano ou pincel de espuma. Esfregue primeiro com palha de aço ou escova de arame para remover qualquer material solto, descascando. Você não precisa lixar até metal nu. A solução funciona em ferrugem existente, convertendo-a em vez de exigir sua remoção completa. Aplique o vinagre. Em 10 a 15 minutos, você verá a ferrugem mudar de marrom laranja para azul preto escuro. Essa é a conversão acontecendo. Óxido de ferro se tornando tanato de ferro em tempo real na superfície. Deixe secar completamente, 2 a 4 horas, dependendo da temperatura. Aplique uma segunda camada para conversão e proteção mais profundas. Após a segunda camada curar, a superfície está pronta para qualquer cobertura que você escolher: óleo, cera, tinta ou nada para ferramentas internas. Para utensílios de cozinha de ferro fundido especificamente, aplique o vinagre a pontos de ferrugem. Deixe converter e secar. Depois, retempere a peça no forno, normalmente a cerca de 180 graus Celsius. A superfície convertida aceita óleo de tempero melhor do que metal nu. Para solução concentrada em chassis de veículos, estruturas e superfícies maiores, pó de ácido tânico, grau alimentício, está disponível em qualquer fornecedor de alimentos saudáveis ou varejista online a granel. 100 gramas custam entre R$15 e R$
15 AR 25 e tratam aproximadamente 4 metros quadrados de metal enferrujado. Dissolva 4 gramas em 100 mililitros de água morna. O líquido fica da cor de chá preto forte. Essa é sua solução. Aplique com pincel de espuma ou frasco de spray. Mesmo processo, conversão visível em minutos, 2 camadas, cobertura de sua escolha. Um saco de pó é suficiente para tratar um chassi de veículo inteiro, um conjunto completo de ferramentas de jardim e uma temporada de manutenção de ferro fundido. Custo total: o preço de um café. Compare isso a um pacote de proteção contra ferrugem de concessionária custando R$1.000 AR, 4.000, que contém derivados de tanino como ingrediente ativo primário, misturado com cera de petróleo para dar aquela aparência premium aplicada de fábrica. O tanino faz o trabalho real. A cera te dá uma razão para acreditar que você pagou o preço certo. Um mecânico em Montana rural começou a documentar tratamentos com ácido tânico em uma estrutura de caminhonete de 1997 em 2019. Após 3 invernos consecutivos de exposição pesada a sal de estrada, sessões tratadas mostraram 0 recorrência de ferrugem. 0. Sessões não tratadas na mesma estrutura desenvolveram nova corrosão visível em 8 meses. A química não se desgasta porque não é um revestimento esperando ser violado. A ferrugem foi molecularmente convertida na estrutura protetora. Não há nada restante para corroer. Quero dizer algo pessoal aqui, porque acho que importa. Quando estava reaprendendo tudo isso, voltando através do que minha avó sabia, entendendo por que funcionava, percebendo quão completamente havia sido precificado para fora da consciência cotidiana, senti algo que me levou um tempo para nomear. Não era apenas frustração com a indústria, embora isso estivesse lá. Era luto, um pouco, por todas as coisas que substituí, que não precisavam ser substituídas, por todo o dinheiro gasto em produtos que estavam resolvendo problemas dos quais eram parcialmente responsáveis por criar. Pelos 40 anos entre a cozinha da minha avó e a minha própria, onde simplesmente esqueci de perguntar por quê. A panela de ferro fundido da minha avó ainda está na família. Tem mais de 60 anos. Nunca foi substituída. Provavelmente vai sobreviver a todos nós. Isso não é um acidente de qualidade. Isso é o resultado de conhecimento aplicado consistentemente, passado através de mãos. A panela foi cuidada corretamente desde o início. Ninguém nunca despejou nada nela que a revestisse com química projetada para ser recomprada a cada 18 meses. Podemos fazer o mesmo, só temos que lembrar como. A indústria global de autopeças gera mais de R2TRILHO, CSPORANO, RIPAROSRILACION, ADOSARCORROSA, OREPRSNTAMAPIOXIMADAMNTIR esporano. Reparos relacionados a corros representam aproximadamente 450 bilhões disso anualmente. Uma solução permanente de 6 não se encaixa dentro desse motor econômico. Uma solução permanente é o que o mercado de reposição passou 80 anos garantindo que você nunca encontre. Carvalhos nunca cobraram uma taxa de licenciamento. Tanato de ferro não expira. Taninos não podem ser patenteados porque pertencem a toda a floresta, todo vinhedo, todo jardim de chá na terra. Pertencem a todos que já ferveram casca de carvalho em uma panela, ou prensaram caques no outono, ou deixaram ferramentas de ferro em uma cuba de algo escuro e notaram o que saiu do outro lado. Pertencem à sua avó, pertencem à minha. Na próxima vez que você vir ferrugem se formando em uma panela de ferro fundido, uma ferramenta
de jardim, uma lâmina de faca, uma estrutura de carro. Não pegue a garrafa de marca. Pegue o vinagre de arroz. Pegue o chá preto, se é o que você tem. Os taninos estão lá. A química funciona. 2000 anos de observação humana independente em todos os continentes confirmam isso. E se você quiser o quadro completo, o capítulo sobre exatamente o que minha avó guardava perto da pia, como ela manteve tudo naquela cozinha por 60 anos, e o que mais tenho lentamente recuperado da minha criação japonesa, as coisas que duram, está no comentário fixado abaixo. Cuide do que você possui. Vai durar muito mais do que qualquer pessoa que lucra com substituição quer que você acredite.